Olá pessoal, professor Jairo aqui com vocês, né? Estamos aqui para mais uma videoaula, tá certo? E a intenção dessa videoaula de hoje é mostrar para vocês os principais componentes da placa lógica, tá certo? Esses componentes que eu vou estar mostrando para vocês são componentes padrões, ou seja, toda a placa lógica de qualquer smartphone tem que ter, ok? Bom, hoje nós temos aqui, ó, um Samsung, um S4, tá certo? O G7102, a referência dele. Ele já está previamente aqui aberto, tá certo? Para a gente não tomar muito tempo da nossa videoaula. E na live, que o tempo é bem maior, eu vou explicar como é a abertura dele, ok? Aqui vocês vão ver eu abrindo, tá? Mas já com processos feitos no caso. Por exemplo, aqui eu tenho que esquentar, no caso aqui, ó, a frontal para tirar, né? Para tirar essa frontal para que a cola aqui ela fique no estado líquido, no caso aí a gente consiga tirar a frontal, ok? Bom, aqui eu vou abrir aqui pelo fundo, ok? Aqui tem alguns parafusos, o qual eu já tirei aqui, né? Já tirei esses parafusos aqui, tá certo? Então, depois que eu tiro esses parafusos aqui, ó, vou tirar a bateria aqui, deixa a bateria. Depois que eu tiro esses parafusos, eu aqui vou tirar o flex aqui, ó, da frontal. Ó, tirei o flex da frontal. Logicamente, eu já esquentei aqui, já deixei solta aqui a frontal. E aqui só é eu puxar ela aqui e tirar. Ó. Frontal. A frontal faz parte de quê? Aqui é o display, que é o gerador de imagem, e essa parte daqui é o touchscreen, que é justamente para receber nossos comandos manuais, ok? Ó, aqui agora eu vou tirar essa parte daqui, ó. Ó, tira essa carcaça aqui, tá certo? E aqui eu tenho acesso à minha placa lógica. Ó, tenho acesso à minha placa lógica. Nessa placa lógica, pessoal, eu vou explicar para vocês aqui 3 componentes, tá certo? 3 componentes principais aqui dela. Vou chegar mais perto aqui um pouco para mostrar para vocês aqui, ó, tá? 2 desses componentes é esse daqui e esse daqui, ó. Os 2 maiores, tá certo? Que tem na placa lógica. Esses 2 maiores que tem na placa lógica, um é o processador, aquele responsável por todo o processamento das informações, é o processador que executa todas as operações, tanto faz no computador, no notebook, no celular, é o processador que é responsável por isso. E nós temos também aqui a memória interna, tá certo? Um é o processador, outro é a memória interna aqui, os 2 maiores. A gente sabe que a memória interna é onde nós instalamos os nossos aplicativos, né? Guardamos os nossos arquivos e assim sucessivamente. Bom, outro componente, né, muito importante aqui nessa placa lógica, claro, pessoal, que a gente vai discutir de maneira mais profunda na nossa live, ok? A gente vai discutir de uma maneira mais profunda esses componentes aqui. A gente vai dizer modelos, né, de processadores, modelos de memória, tudo isso. Bom, mas outro componente aqui super importante na nossa placa lógica é chamado de Power Manager.
O Power Manager, a tradução, é gerenciador de energia. O Power Manager é o componente responsável por fazer a distribuição, tá certo? De todas as tensões da placa lógica. É o componente que recebe a alimentação da bateria e faz a distribuição, tá certo? Por exemplo, é o Power Manager que manda a alimentação para a parte de áudio. É o Power Manager que manda a alimentação para a parte de vídeo. É o Power Manager que manda a alimentação para a parte de radiofrequência, tá certo? Então, o Power Manager, ele é responsável por gerenciar toda a energia da placa lógica. Então, se esse componente der problema, tá? Praticamente 95% dos casos, quando o celular não liga, está associado a o defeito está associado a este componente, ok? Então, Power Manager, que significa gerenciador de energia, é ele que recebe a alimentação da bateria e ele que faz a distribuição dessa alimentação. Nós temos 3 tipos de tensões, porque a alimentação, vocês já sabem que é tensão, né? Nós temos 3 tipos de tensão na placa lógica, tá certo? Nós temos a tensão primária, nós temos a tensão secundária e nós temos a tensão neutra. Bom, vamos na tensão primária. O que seria essa tensão primária? A tensão primária é aquela tensão que vem da bateria. É a tensão que vem aqui, ó, dessa bateria e que vai alimentar o Power Manager, tá certo? É a alimentação de entrada do Power Manager, vamos dizer assim. Então, essa é chamada tensão primária. A tensão primária, ela vai existir mesmo que o celular esteja desligado. Porque se a bateria estiver carregada, de toda forma, a bateria vai estar carregando, vai estar alimentando o Power Manager. Então, o celular desligado, mesmo assim, ele já tem essa tensão chamada de tensão primária. Quando nós ligamos o celular, né, nós startamos o celular, aí sim o Power Manager entra em ação e vai fazer a distribuição de tensões para as partes que eu já falei para vocês, que é de áudio, de vídeo, de radiofrequência, né, para esses módulos. Então, esta tensão que o Power Manager libera para fazer essa alimentação desses módulos, essa tensão é chamada de tensão secundária. Essa tensão só vai existir a partir do momento que o celular é ligado. Tá ok? Bom, a outra tensão que eu falei para vocês é a tensão neutra. A tensão neutra é aquela tensão que tem justamente, vem daqui do conector de carga. Quando nós colocamos aqui o carregador, esse carregador fornece uma tensão aqui de 5 volts. Estes 5 volts, na realidade, é chamado de tensão neutra. Por quê? Porque ele não liga o celular, tá certo? Essa tensão é justamente, simplesmente para carregar a bateria ou realimentar essa bateria. Por que eu estou falando carregar ou realimentar? Carregar essa bateria quando ela está zerada, quando o celular está desligado, a gente chama que está carregando a bateria. Realimentar a bateria é o termo que a gente usa quando o celular está ligado, a gente está usando o celular e ele está conectado no carregador. Então, o celular está consumindo, tá certo? Está sendo realimentado, ok? Todas esses elementos que eu falei para vocês aqui, eles são de suma importância para o funcionamento da placa lógica em si, do celular, tá certo? E na nossa live,
nós vamos discutir mais profundamente sobre todos esses componentes que eu estou falando para vocês. Lembrando que em qualquer placa lógica, tá, vai ter esses componentes que eu estou explicando para vocês aqui, tá ok? Então, na nossa live, não perca, na nossa live, tá, nós vamos discutir para vocês aprenderem melhor e vamos falar também de outros componentes aqui da placa lógica. Na nossa live, vamos conhecer a nossa placa lógica, ok? Então, até lá, ok? E um abraço para todos.